Abra a Bíblia em Salmos capítulo 122. O tema da ministração é: o meu socorro vem do Senhor. Querido, será que você pode dizer de onde vem o teu socorro? Da onde vem o teu socorro? Será que vem da força do teu braço, dos seus recursos financeiros, do seu emprego, do seu patrão, de alguém importante? Nós temos que ter no coração a certeza que o único socorro é o Senhor, querido. Caso contrário, não adiantará nada eu ministrar, não adiantará nada eu falar o que a palavra de Deus nos diz, porque a Bíblia, quando nós lemos, ela tem o poder de transformar, de mudar um coração. Mas em que momento? Quando eu abro, querido. E Salmos capítulo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Querido, se você for ver aqui no caput, no termo jurídico, caput quer dizer cabeça, você vai ver que está escrito cânticos de romagem. O que era isso, querido? Esses salmos são chamados cantos de romagem porque eram cantos entoados pelos judeus quando eles peregrinavam das cidades onde eles moravam para Jerusalém. Para quê? Para cultuar, para adorar o Deus vivo, querido. Eles participavam das festas anuais e era obrigação deles, eles tinham como obrigação de participar dessa festa. As festas, por exemplo, de tabernáculo, a festa da colheita, a festa da Páscoa, era comum os judeus virem pelo caminho, mas eles vinham entoando estes salmos, salmos de proteção da vida deles e para a vida nossa, querido. Mas não era fácil para quem olha e lê hoje. Pensa que era fácil eles virem pelo caminho. E não era como as estradas de hoje, que nós podemos andar com os nossos carros, andar a pé sem ter problema. Esta época era uma época onde eles caminhavam as regiões montanhosas até chegar em Jerusalém para oferecer a Deus o seu louvor. Mas no meio da estrada tinha as dificuldades, as lutas, os problemas, as intempéries. Por isso que o texto fala que o sol não molestará, nem a lua de noite. Eram perigos que eles viviam constante, de frio, de insolação, de perigo em andar pelos caminhos, cujos caminhos poderia se encontrar com assaltantes que roubavam as suas coisas e até mesmo levavam a mortes, querido. Peregrinos que andavam de longe, não media esforço para adorar a Deus. Passava por momentos de dificuldade, por momentos de tribulação, até mesmo correndo risco de vida. Mas eles não se preocupavam, porque eles entoavam esse cântico. Eles começam como: elevo meus olhos aos montes. Querido, com uma pergunta:
de onde virá o socorro? Hoje nós temos passado lutas, tribulações, angústia. Temos vivido num mundo de medo, onde temos aí problemas conjugal, financeiro, familiar, saúde. O inimigo tentando constantemente nos estabilizar, nos fazer voltar para que nós não adoramos. A Bíblia fala, querido, 1 Pedro, que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra também. Ou seja, nós estamos aqui hoje, peregrinando, até nós encontrarmos, até nós chegarmos em Jerusalém, no céu. Mas quem diz para nós que nós não vamos passar de luta, dificuldade, tribulação? Se eu e você pensou isso um dia, é porque nós não temos conhecimentos bíblicos ainda. Porque Jesus falou que nesse mundo nós vamos ter aflição, nós passaríamos por dificuldade. Mas qual que é a diferença? A diferença das pessoas que não têm Deus para a pessoa que escolhe o socorro de Deus, querido. É porque nós sabemos que no final nós vamos vencer, que no final nós vamos alcançar a vitória e que Deus verdadeiramente vai ser o nosso socorro. A Bíblia tem um fato interessante e estranho. Está lá em Gênesis capítulo 40. Um fato curioso na vida de um homem de Deus. E qual que é a lição que eu tenho que aprender aqui? Que erros que aconteceram com esses homens. Não estou dizendo que nós somos melhores que esses homens, querido. Mas são fatos, circunstâncias que ocorreram e que eu tenho a obrigação de tomar certos cuidados. Querido, eu quero falar sobre José, o grande José. Homem que teve um grande testemunho em relação a Deus. Eu creio que você conhece a história de José. Mas para sintetizar, no versículo 8, querido, conta-se a história de dois homens. Um copeiro e um padeiro. Ambos vieram ser desagradável ao rei do Egito naquela época. E esses homens veio cair num cárcere. Eram homens importantes, homens de prestígio. Um cuidava de entregar o vinho ao rei e o outro era o seu padeiro. Aqueles homens eram os provadores. Só que certo dia eles foram parar no cárcere. E José, vendo aquela cena, ele se comove e pergunta por que aqueles homens se encontravam abatidos. Os homens dizem para José que devido aos sonhos que tiveram, estava em angústia, estava atribulados. José pede para que conte o sonho. E o copeiro diz no sonho dele que havia uma videira, cuja videira tinha 3 sarmentos ou 3 ramos, que esse ramo veio a brotar. E ele viu as uvas em tuas mãos, mas também viu o copo de Faraó nas mãos, e as espremia, as uvas no copo, e entregava na própria mão de Faraó. Mas ele vem e traz a revelação do sonho, que diz que os 3 sarmentos eram 3 dias, que dentro de 3 dias iria restituir o ofício cujo qual o copeiro fazia anteriormente, e que ele voltaria a ser. Mas aí que vem um texto interessante, que no capítulo 14, diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te for bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo. Atente para as palavras de José, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Ou seja,
a primeira prisão de José, num primeiro momento ele vivia em situação até mesmo vantajosa quando trabalhava para Potifar. Mas o inimigo no momento, usando a esposa de Potifar, o tentando seduzir José. E ele foi parar no cárcere. A Bíblia fala que foi o cárcere mais fundo, ou seja, de onde ele estava, além de ter saído da presença dos seus pais à época, 20 anos, ele permaneceu fora, e vai pelo cárcere mais profundo. Com certeza, houve angústia, houve vontade de parar, porque a fala de José denuncia, ele no momento, ele busca o socorro através de homem. Num momento, querido, ele busca o socorro através de uma pessoa, que ainda que era uma pessoa importante. Mas no versículo 23, a Bíblia fala assim, que este homem se esquece de José. Ou seja, quando eu busco socorro através de homem, a minha tendência é sucumbir. A minha tendência, querido, é prolongar o socorro de Deus. Se você está buscando socorro em homens, preste atenção. A tendência nossa, de se o nosso socorro viria daqui a um tempo, nós vamos prolongar. Nós não estamos falando aqui de nenhum Zé Pipoca. Nós estamos falando do grande José. Um homem que teve testemunho em relação a Deus, querido. Que passou problemas, que passou dificuldade, que passou tribulação. Mas num certo momento, em um certo tempo da vida dele, houve fraqueza. Ele buscou pelo copeiro: lembra de mim quando te fores bem. No capítulo 41 vai dizer que José ficou mais 2 anos. Mais 2 anos, querido, até que vem o livramento. O que eu tenho que aprender hoje? Que eu não posso confiar em homens, que eu não posso confiar na força de homens, ainda que sejam homens importantes, ainda que tenham posse. Eu tenho que ter o meu coração, a minha confiança em Deus. Deus é quem vai trazer o meu sustento, Deus é quem vai trazer o meu socorro. Em tempos difíceis, você está passando hoje por certos problemas, mas é Deus que vai trazer a solução para o seu problema. Querido, nós temos que ter um coração voltado, que nem diz em Números capítulo 14, versículo 24, que diz o seguinte, é o próprio Deus dando testemunho, que diz que Caleb teve um espírito diferente, um espírito que mudou. Deus dá um testemunho de um homem, mas quem conhece Caleb? Que referência nós temos da vida de Caleb, querido? A não ser esse, de que ele teve um momento em Deus quando foi espiar a terra de Canaã, onde muitas pessoas foram também 12 homens. No entanto, quando vem o relatório, o que acontece? 10 dá um relatório negativo. Mas Caleb e Josué se manifesta diferente. E na atitude que ele esteve, Deus deu testemunho dele. Você quer ter um testemunho de Deus, querido? Eu tenho que ter um espírito diferente. Ainda que esteja passando problemas financeiros, problema conjugal, problema no emprego, problema de saúde, você tem que levantar como Caleb. Eita, olha aqui, ó. Deus é conosco, Deus que vai trazer o meu sustento, é Deus que vai trazer a salvação para mim. Eu não posso voltar o meu coração para a circunstância, e ainda que a circunstância pareça difícil para você, querido, eu tenho que estar com o meu coração voltado em Deus. Para quem não sabe, os problemas que nós estamos passando hoje é pequenos com o que está previsto em Mateus capítulo 24. É pequeno. O que Deus está querendo nos ensinar? Não sei. A minha filha diz o seguinte, numa atitude ingênua, ela fala assim: pai, quando passar essa pandemia, que lição Deus tem para nós? Eu falei assim: filha, a lição não é para depois que passar, a lição é agora. A lição é hoje. O que eu tenho aprendido no tempo que eu tenho vindo na igreja,
tenho adorado mais, orado mais, cultuado mais, lido a palavra mais? O que eu tenho aprendido? Tenho tido um bom relacionamento com a minha família? Ou estão dizendo como um monte de pessoas anda com piadas aí fora? Que eu não consigo mais ver minha mulher, não consigo mais ver meu marido, em casa só briga. É a oportunidade que nós temos de estar junto com a nossa família, crescendo em família. Não brigando. Não tendo desavença. Os problemas vindo, mas vencendo. As lutas vindo, mas vencendo. Entoando salmos, de onde virá o meu socorro? A Bíblia diz que Ele não vai deixar os teus pés vacilar. Momentos das nossas vidas, querido, nós vacilamos, nós erramos, nós falhamos. Em que você tem falhado? Pastor, eu não tenho confiado muito em Deus. Hoje é a noite em que você vai se arrepender e vai levar o teu coração ao Senhor. Querido, nós temos que ser como Caleb, ter um espírito diferente, não um espírito derrotista, não um espírito de que vê a circunstância e volta para trás e corre. O teu socorro está um passo de você ser alcançado. Mas você quer prolongar um tempo? Saiba de uma coisa, que quando eu não confio em Deus, quando eu não tenho a minha confiança em Deus, causa em mim uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual que eu não enxergo a manifestação de Deus, o socorro de Deus. E quero trazer um exemplo bíblico para você compreender. 2 Reis capítulo 6. Conta a história de Geazi. À época, o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E havia lá um profeta. Havia um profeta cujo nome é Eliseu. A Bíblia diz que a guerra que o rei da Síria tentava, Eliseu contava ao rei de Israel. E dizendo, não passe a caminho ali ou acolá, porque lá te espera o inimigo. Lá tem problema para você. E não foi livrado apenas uma ou duas vezes, a Bíblia fala. Foi várias vezes, querido. Ou seja, Deus dava o socorro através de um profeta. Agora, existe algo engraçado em relação ao homem de Deus, Geazi. Mesmo Geazi sendo um homem que estava junto de um homem de Deus, Geazi viu milagres ocorrer na vida de Eliseu. Provavelmente Geazi viu manifestações tremendas de Deus. Ele estava de um lado de um homem de Deus. O que eu aprendo com isso? Não importa se eu sou filho de pastor. Não importa se eu sou filho de pastora. Não importa se meu pai é o mais ungido de todos os homens. Se eu não tiver uma confiança em Deus, vai me causar uma cegueira espiritual. E essa cegueira vai impedir você de ver o socorro de Deus. O rei da Síria fica indignado, chama seus oficiais e diz, quem de nós está nos entregando? Porque não adianta fazer emboscada, não adianta tramar, porque alguém está nos entregando. Os seus oficiais chegam no rei e diz, não, meu rei, não é nenhum de nós, e sim o profeta que anda entregando. E ele fala até mesmo os pensamentos que você tem na câmara de dormir. Agora o problema mudou, querido. Agora o problema não era mais o rei de Israel. Agora o inimigo vai contra o profeta. Agora o inimigo vai contra o homem de Deus.
Agora vem o texto mais tremendo, que diz o seguinte, que quando o rei da Síria envia cavalos, cavaleiros, o capeta, o inimigo, para afrontar o homem de Deus, vai lá e arranca a cabeça do homem de Deus. O problema no momento aparece, a dificuldade no momento aparece. O homem de Deus se vê numa situação difícil agora, onde está cercado Dotã, a cidade onde Eliseu estava. A cidade estava sendo cercada. O diabo envia seu exército para matar o homem de Deus. E na manhã, quem acorda? Geazi. Geazi acorda e se assusta e vê um grande exército cercado aonde ele estava. E ele disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Olha só a atitude de um homem cego. A atitude de um homem cego é de não enxergar a salvação. A atitude de um homem cego é de não ver o socorro de Deus, onde muitas vezes está presente, mas ele não via. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo estando junto com o homem de Deus, querido. Não adianta eu estar junto com o homem de Deus, não adianta eu estar junto com o homem que lê a Bíblia 500 vezes por dia, se eu não tiver a certeza que Deus é o meu sustento, que Deus é o meu socorro, nada adiantará. Agora você viu alguma oração de Eliseu aqui? Eliseu falou assim, ó: Senhor, envia o teu socorro para mim. Momento algum, Eliseu orou pedindo socorro. Ele orou pedindo para que se abra os olhos, para que ele pudesse enxergar a salvação, enxergasse que Deus é o sustento, que ainda que Geazi não enxergava, no mundo espiritual havia um exército, querido. E você quer ver agora, se seus olhos não estão enxergando, se os teus olhos não estão vendo, que em nome de Jesus, que você enxergue agora, que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar, e não importa a luta, não importa a tribulação, a angústia que você está passando, que nesse momento o Espírito Santo abra os teus olhos. O inimigo está cercando a tua casa, o inimigo está cercando a sua vida. Sim, pastor, o inimigo está cercando a minha vida, eu estou com um problema na minha casa, eu estou com lutas aqui, eu estou vivendo a pandemia em casa. Mas agora, pede assim, ó: Senhor, coloque em minhas mãos o poder de enxergar, de tirar a escama, de ver a solução, de ver o socorro. Querido, na tua casa, aí no teu sofá, não tenha vergonha não. Ou no seu trabalho, na tua cama, levanta, toma posse desta palavra e coloca no coração em dizer que você sabe de quem é o teu socorro. O meu socorro não é de homens, o meu socorro vem de Deus. Querido, o Senhor não permitirá que os teus pés se escorreguem, que vacilem. É certo que não dormita, que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sabe o que é isso, querido? Quando o sol projeta, a minha sombra está ao lado direito, mas se eu me virar, está ao lado esquerdo. O que está querendo dizer aqui? Que Deus, assim como a sombra que não afasta de você, jamais Deus vai afastar de você. Deus vai estar com você o tempo inteiro. Diz mais assim também: de dia não molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? É engraçado. Será que o sol faz mal? Nessa época sim, querido. Nessa época a insolação tomava conta de uma tal maneira. Nós temos exemplos bíblicos. O próprio homem de Deus, querido, na Bíblia fala assim, ó, que diz assim, ó, que a mulher sunamita, o filho dela pega uma insolação, e no momento ele diz que estava com um problema na cabeça, e a Bíblia fala que esse menino morreu devido à insolação que pegou, querido. Em 2 Reis também conta a história de um homem, Jonas, que em um dado momento, quando ele fica assistindo a cidade de Nínive ser destruída, coisa que ele desejava, o sol bate na cabeça dele e ele deseja a morte. Ou seja, querido, esses homens desejou a morte devido ao sol. E à noite, os perigos constantes que esses homens passavam, os peregrinos passavam, querido. O Senhor te guardará de todo mal.
todo mal Deus vai te guardar. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amados irmãos, sei que passamos lutas, dificuldades, angústias, tribulações, cerco do inimigo. Mas cuidado nós temos que ter em relação a Deus, daquilo que ocorreram com esses homens, para que não façamos iguais, que nós sejamos diferentes, que nós peçamos a Deus, para que Ele nos abra os olhos e veja o socorro. Querido, o meu socorro vem do Senhor, e o teu socorro vem de quem? O teu socorro vem de Deus. Eu quero fazer uma oração para você que não conhece esse Deus do socorro. Eu quero fazer uma oração para você que não conhece esse Deus, esse Jesus, e que neste momento, aí, eu não sei quem me assiste, mas se tem alguém que nunca conheceu Jesus, que nunca recebeu esse socorro, que você faça agora uma oração comigo, e que mesmo que vergonha vindo, você faça na tua casa. Querido Jesus, recebo o Senhor como Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados. Eu não enxergava a tua salvação, mas hoje eu enxergo. O Senhor é o meu socorro. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Querido, essa é uma oração para quem recebeu Jesus agora, para quem quer receber esse socorro agora, e o socorro vai vir na sua vida agora. O socorro está entrando na tua casa agora, o socorro está vindo no teu coração. O teu coração tem que produzir paz agora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, no teu trabalho, aonde você andar, Deus é contigo. Querido, que esta palavra, você venha tomar posse dessa palavra. Permita que Deus, em meio às lutas, às incertezas, que o Senhor tome o lugar agora, e que não impeça a manifestação de Deus no processo de confiança no Senhor. Que hoje você permita que o Espírito Santo abra os teus olhos e faça você enxergar as obras que Ele vai fazer agora. A Bíblia é a palavra rema. A Bíblia é a palavra que vai trazer rema no teu coração. Que neste momento o Espírito Santo transforme você, para que você receba a presença do Senhor Jesus na tua vida. É em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você.